Hoje vou contar a história para vocês sobre um dos maiores nomes da comédia mundial, Roberto Gomes Bolanhos. O grande, o mito, a lenda, não preciso apresentar ele, é o Roberto Gomes Bolanhos. Eu vou contar a história para vocês aqui neste vídeo de hoje, então espero que vocês gostem, então vamos lá. Roberto Gomes Bolanhos nasceu no dia 21 de fevereiro de 1929 e morreu no dia 24 de novembro de 2014. Ele nasceu no México, na cidade do México, e ele veio de uma família extremamente pobre. Sua mãe se chama Elsa e o seu pai Francisco, e ele é o filho do meio. O pai de Roberto era muito difícil de se lidar. Ele era um homem perverso, muito nervoso e, além disso, virou um alcoólatra. E ele acabou morrendo e Roberto tinha só 5 anos de idade. E a sua mãe falou que nunca mais ia voltar, para sempre. Mas o pequeno Roberto não desistiu da sua vida. Ele era muito viciado em esportes. Ele gostava de futebol e boxe. E ele era muito bom no futebol. Ele até conseguiu seguir carreira como jogador, mas não conseguiu porque ele era baixinho demais. E boxe, ele treinava boxe escondido, porque se a mãe dele descobrisse, ia fritar ele em casa. O Roberto era tão bom em boxe que ele chegou a ser campeão no segundo e campeão no segundo de novo. E ele era um jogador de futebol e boxeador profissional. Mas ele não conseguiu seguir carreiras, né? Porque é baixinho demais, né? Quando o Roberto ele fez 28 anos, ele estava folheando o jornal e ele viu um anúncio dizendo que tem duas vagas, uma para aprendiz de produção e uma para aprendiz de redação. E ele foi lá para tentar conseguir seu emprego. Ele chegou lá no local e ele viu duas filas. E uma fila era enorme. E ele resolveu perguntar para uma mulher lá que tinha uma dessas filas. Ele chegou e falou: Ô meu, qual é a fila para aprendiz de produção? E a mulher respondeu: Ah, a fila para aprendiz de produção é aquela ali. E ele viu que a fila era enorme. E aquela que se. Aí o Roberto ele decidiu não ir embora. Aí depois ele olhou uma outra fila e tinha pouca gente. Ele pensou: Ah, eu vou naquela fila lá, né? Vai fazer o quê, né? E ele perguntou para aquela mesma mulher o que é aquela fila. Ela falou que era para aprendiz de redação. E ele foi. E é aí que ele conseguiu trabalhar em algo criativo de escrever roteiro para as outras pessoas. Quando o Roberto conseguiu seu emprego como aprendiz de redação, tinha um negócio. Ele não sabia usar uma máquina de escrever lá, aquelas antigona. Ele não sabia escrever e quando seu chefe passava do seu lado, ele fingia que tava brisando na vida. E é o seguinte, no emprego dele, ele escrevia roteiro para comerciais de TV. E era muito bom os comerciais na época, porque ele colocava comédia em todo lugar do mundo, e colocava lá, e colocava lá. Ele tinha um tom de comédia, um time de comédia, sabe? Muito bom. E ele escreveu para vários artistas. Até chegar ao ponto de o seu chefe ter uma reunião com ele e falar assim. Ele chegou assim: Roberto, eu vou falar pra você escrever pra dois comediantes super famosos que você conhece, eu acho. Esses comediantes que ele se referiu era Viguta e Capulina, e que eram os auges do momento, sabe? Os galãs. E esse Viguta e Capulina eram os auges da época, sabe? Os comediantes que fizeram sucesso em Hollywood, sabe? Ricaços, poderosos. E ele começou a escrever roteiros para o Viguta e Capulina. E tem uma coisa, e sempre quando um ator coadjuvante faltava, era o Roberto que substituía. Porque já é que ele era roteirista. E ele sabia já tudo, não precisava de pegar um outro ator, ensaiar. Aí depois disso, quando o Roberto apareceu pela primeira vez na televisão, ele já foi um sucesso absoluto. E ficou mais famoso que o Viguto e Capulina. E os dois começaram a sentir inveja de Roberto, já que ele estava ficando muito conhecido e os dois estavam sendo despachados para trás.
Aí depois disso, saiu uma treta lá entre os dois e o Roberto acabou sendo mandado pra fora. E aí rolou uma treta entre a produção e os atores, sabe? E rolou uma treta que dá pra fazer um vídeo inteiro contando dessa treta que é meio complicado. Então, então vai ser só isso, vai acontecer uma treta e pá. Agora eu vou contar a história de como ele criou o Chaves, o Chapolin Colorado. E a ideia de criar o Chaves era a seguinte: ele estava trabalhando numa emissora chamada TIM, que não tem nada a ver com a operadora. TIM é uma abreviação de Televisão Independiente de México. Meu espanhol é maravilhoso. Então eu vou contar para você a história de como ele criou Chaves e por que disso. A ideia de criar Chaves foi quando a história ia ser sobre um garoto e um vendedor de balões. O vendedor de balões sumiu e ele colocou esse menino em uma vila e nessa vila tinha um barril. E ele estava criando o Chaves, que se tornou um popularzão. Chaves fez mais sucesso que o Chapolin Colorado, que veio primeiro. Que eu vou contar depois as curiosidades sobre o Chapolin Colorado. Ele fez mais sucesso do que isso. Bombou, fez turnê, ganhou prêmio. E agora eu vou contar pra vocês do porquê Roberto Guzmán fez Chapolin Colorado. Ele ia fazer um filme sobre um super-herói, mas ele não queria que seu super-herói tivesse poderes assim. Ele queria que seu super-herói fosse feio, magro e medroso. E vários atores recusaram a oferta porque achou que ele não seria um personagem muito bom. E ele queria que o seu super-herói tivesse uma roupa verde, mas não tinha essas cores, só tinha a cor branco, preto, azul e vermelho. O branco não ia dar, que ia problemas com a luz. O preto não dá, ia ser muito escuro e meio Batman também. O azul ia zoar o chroma key. E aí sobrou o vermelho, e ele resolveu trocar o nome do seu super-herói. Antigamente era chamado Chapolin Justiceiro, agora chamava Chapolin Colorado. Então, manos, esse foi o vídeo. Esse vídeo foi uma história resumida de Roberto Gomes Bolanho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu muito trabalho. Se vocês gostaram, deixa seu gostei, compartilha, que isso me deixa muito feliz. Muito obrigado pelo seu acesso. Se inscreva no canal se você não tiver inscrito. E até mais e fui!